Senhor Eni, para a gente começar, eu gostaria de pedir para o senhor se apresentar, o seu nome e a sua idade. Eu sou o Irani Lori Coimbra dos Reis, sou nascido em 1943 e 22 de março. É verdade, esquecido que a gente faz aniversário no mesmo dia. Olha aí, ó. A sua idade? 81 anos feito, uns 2 meses, né? E o senhor nasceu aonde? Eu nasci em Santo Ângelo. Meu pai morava. Olhos d'Água. Não, na cidade, no interior. A família do meu avô também era de lá, Marques dos Santos. O teu avô Oríbio era um vizinho da minha mãe e do meu pai, né? O senhor conheceu outras pessoas da família? Diz que eles tinham uma fazenda? Do teu pai? Do vô Euríbio. Do vô Euríbio. Mas não o vô Amantino, o pai dele, eu acho. Não, o Amantino que era o pai dele. Eu conheci a Tapera, então depois meu pai se mudou, e eles também lá deu uns problemas na família, eles extraviaram tudo. E onde daí o Amantino, o pai do Uríbio, nós se criamos junto na Esquina Araújo. O Amantino veio para a Esquina Araújo, exatamente, para lá um pouquinho, morava, e meu pai para cá um pouquinho. Então, eles continuaram sendo amigos. Um tratava de você, um guri com o outro, então os homens velhos, como eu já conhecia. Eles eram muito conhecidos. Então, depois de Santo Ângelo, a sua família veio para a Independência. E sim, Esquina Araújo. Com que idade o senhor veio para Inhacorá? Eu vim de fato para Inhacorá, eu sempre vim para Inhacorá porque eu tinha um padrinho que morava aqui. O padrinho Oreste Moura. Rolim de Moura, eu acho que era. Mas é Oreste Moura, chamavam ele, é o apelido dele. É meu tio e meu padrinho. E a véia dele, a Clarinda, era Rolim. É Orestes Rodrigues de Moura. Tá, então não sei. E a Clarinda... É Rodrigues, porque minha mãe é Rodrigues. E a Clarinda é Rolim. Qual o nome dos seus pais? É José Coimbra dos Reis e Virgínia Rodrigues dos Reis. Eles eram naturais de onde? De Santo Ângelo. Casaram lá? Sim. Eles casaram, acho, no cartório de Santo Ângelo. E eu não sei exato isso aí, porque eles falavam um pouco, mas eu sei que o pai de vez em quando contava ele não era de piada, essa coisa assim, ele não era de muita... O meu pai era muito sério, assim, mas às vezes ele contava as coisas que foram de a cavalo para casar. Montaram a cavalo para ir fazer o casamento. Eu acho que era Santo Ângelo, com certeza, cartório. Eles trabalhavam com o quê? Sempre na roça, que eu sei. Sempre na colônia. O meu pai foi militar, 11 anos. Mas acho que depois que casou ele não foi mais, acho que deu baixa do exército. Ele era tenente do exército no tempo da Revolução. E como é que era a casa lá onde o senhor morava, a primeira? Que eu morava... Com seus pais? Meus pais eram uma casa de madeira coberta de tabuinha. E uns galpão cobertos de capim. Quantos irmãos teve? 5. Irmão e irmã 5. 3 irmãos e 2 irmãs. E a sua mãe? Qual a lembrança que o senhor tem dela? Muito. Ela morreu faltando uns meses para 100 anos. Não lembro o dia que ela morreu, mas não sei o ano. Esqueci. Mas faz bem pouco tempo que ela morreu, não faz muitos anos. Faz anos, mas não muito. Ela morreu com quase 100 anos de idade. Por 99 anos e pouco. Até tinha prometido de dar carne para fazer a festa e eu estava me vendo louco que ia ter que dar carne. Aonde ela faleceu? Em Consolado 3 de Maio. E o seu pai?
O meu pai independente. O senhor conheceu os seus avós? Não, nenhum. O senhor sabe o nome deles? Não sei se Neco era o nome desse ali. Chamavam de Neco. Só daí eu não tenho certeza, mas é ele. Se é o pai dele ou era ele que chamavam de Neco, Coimbra. É esse da foto. É esse da foto. E o senhor sabe dos seus avós, se os seus pais contavam alguma história sobre eles? Acho que não me lembro, não contavam, eles falavam. Do meu bisa, então. O meu pai contava umas histórias muito bonitas, que eu não esqueci. Que eu acho que foi o caso eu ganhei o retrato, de certo. Eu que ganhei para guardar o retrato. Agora eu quero achar um para guardar ele também. O meu bisa, então, que era o avô do meu pai, ele morava, então, vamos dizer, não sei como é que vou dizer, mas ele morava com o meu avô, então, com o filho dele, e foi o primeiro morador da colônia municipal. Foi o meu avô, então. A colônia municipal era mata, é uma colônia hoje forte, né? E é. Ela era puro mato e puro bicho. E daí, por causa dos bichos, eu via meu pai contar umas histórias. Por causa das feras, tinha onça, tinha porco do mato, tinha diversos bichos que comia a roça. Então, além que plantava pouco à mão, derrubava o mato, e plantava pouco, se deixava, os bichos comiam tudo. Então, tinha que cuidar. E tinha que cuidar direto, porque os bichos não tinham hora. E que o meu avô, ele viajava para o Mato Grosso, também eu nunca esqueci. Que o meu pai contava que na época, depois dessa turma aqui, viajavam para o Mato Grosso, falavam muito do Mato Grosso, falam até hoje, onde eu estava proseando com meus amigos, aí meus colegas, o vizinho, conhecido, e eles falavam no Mato Grosso, e eu lembrava do meu bisa, então, não, é do meu bisa, não é do meu avô. Ele contava que ele levava um ano para ir voltar, mas para isso ele comprava uma mula e ele viajava, o meu pai contava, a cavalo numa mula. Só a mula ia e voltava e não precisava mais. Daí ele largava numa tal de Campina, que tem perto da colônia municipal, para quem quisesse a mula, ou morria por lá, daí ele não pegava mais. Ele tomava outra se ele queria viajar de novo. E qual que era o objetivo da viagem? Ele deixou parente lá, ele contava, que ele ia ver os irmãos. Ele tinha um irmão, ou sobrinho, lá eu não sei direito, irmão. Ele ia ver irmandade, já parentesco. Ele não ia no outro fim. Tinha muito também, nessa época, os tropeiros, né? Não, mas ele não tropeava. Diz o pai que ele saía solito, e também meu pai conta que ele não ia por aqui por onde tem as estradas hoje. Que ele não levava tanto tempo assim para chegar lá no Mato Grosso, só que ele levava um ano para voltar. Depois de um ano é que ele voltava. Diz o pai que ele sabia um lugar cruzando a Argentina, o Paraguai, não sei que aonde, para chegar no Mato Grosso. Não sabe, o pai não ficou sabendo nunca como é que ele cruzava, então. Os rios, que será o mais difícil, né? E o local do Mato Grosso o senhor não sabe? Esse o pai não falava, eu acho que nem sabia. Soubesse, seria uma boa hoje para nós, né? Curiosidade. E essa colônia municipal, ela fica onde? A colônia municipal fica um lado de Santo Ângelo, ali assim, para o sol entrar, perto da colônia Vitória. Não é longe, não sei se não são emendadas, as colônias perto, uma da outra, é bem perto. De Santo Ângelo sai para o lado do sol entrar, então nós aqui de Santo Ângelo. Sai para esse lado aqui. Até eu conheço os pedaços, tem uns minetos que moram lá. Celeste Mineto ali é um dos deles. E tem uma família, meus amigos, que depois deu velho, já moço, daí,
lá perto do meu avô, que morava, se acampou lá na época, chegaram lá uns italianos, Sassi, o nome, o sobrenome, o velho, chamava o velho Joninho Sassi, é o que veio aqui vizinhar com meu pai. E o dia que se encontraram lá pela igreja, então botaram à venda, foi vendido ali um tanto de terra que era do Dico Antunes, outro famoso da independência, não de independência, de Giruá, que esse era tropeiro, ele vivia vendendo burro, então, ele era o homem que levava burro daqui a São Paulo para vender, briquear burro naquele tempo, ele levava de a pé os burros. Ele juntava os burros daqui, da região de Giruá, Santo Ângelo, São Borges, esses municípios aqui. Ele juntava todos os bichos e depois que ele fazia a tropa, tem o sinal ainda hoje. Ele reunia na Fazenda Cascata, que é de uma véia aqui em Santo Augusto, para lá um pouquinho, onde é que tinha a primeira usina de Santo Augusto, não sei se tu sabe onde é que é. Não sei. Nunca tinha visto falar. Então, essa Fazenda Cascata é de uma tal de Dona Araci, agora é por último, antes eu não sei, do marido dela eu não sei muita coisa, não nada. Não sei se ela está viva ainda, mas ela é a mãe desses gente rica que tem ali, eu acho que pula. Até seria uma boa saber, se era verdade o que eu sei, deve descer. Então, dali ele viajava cruzando na Foz do Iguaçu aqui, com os bichos. Mas ele tinha os negros dele, de confiança na época, tinha nego que morria em entregar o pescoço e não entregar o patrão, né? E nem o dinheiro do patrão. Naquele tempo, tu botava um peão, nesse tempo do Dico, então, do meu pai, tu botava um peão, se ele dizia que era de confiança, ele era de confiança. Tu podia confiar nele o coração, porque ele... Até eu contava a história um dia que eu sei um pouco, eu tive a oportunidade, alguns que era peão dele me contaram as histórias, e conheci uns, um guri. O Manão foi o que me cobrou. Então daí depois que ele vendeu os burros, contei uma história que eu sei se é verdade, e eu não sei, eu não é que estou mentindo, né? Aí ele perguntou e como é que transportava o dinheiro, uma pergunta do Manão, que me falou uma vez, faz muitos anos. Ele era bem guri. Ele estava, quando muito, no estudo, no começo. Ele perguntou e como é que transportava o dinheiro. Simplesmente, numa bruaca. Chamasse bruaca um peçoelo, ou peçoelo. Um negócio fazia do tamanho do burro e botava dentro que não cruzava a água, ela não obedecia dentro. E ali carregava o dinheiro, a maioria é ouro, né? Porque tinha muito ouro na época. E carregava o dinheiro, quem carregava era um burro. E onde posava o negro, cuidava do dinheiro. E não entregava, e morriam todo mundo. E não entregava, ninguém pegava. Mas era assim que carregava o dinheiro, era muito fácil. Seu Irani, o senhor comentou da Fazenda Cascata. Por acaso é Araci Bittencourt? Vai ser, eu não sei do sobrenome. Acho que é casado com um filho dos Chiapeta. Eu não conheci direito essa gente. Eu sei do nome porque ela fez uma picardia pro meu filho, pro Aldair. O meu filho foi trabalhar com o João Teixeira, conhece? Não? Que pena. O João Teixeira tinha arrendado dela. O João Teixeira de Santo Augusto, ele é muito conhecido, ele é veterinário, o dono daquela loja da veterinária mais forte que tem ali em Santo Augusto, ele cria cavalo. E aí, criava, então hoje eu não sei, faz muitos anos que eu não sei dele. E o meu filho foi trabalhar para ele, o Aldair. E daí lá o Aldair foi morar nessa fazenda ali na Cascata. É logo ali de Santo Augusto, sai ali quem vai para Bicaco, pro chão ali. Já no Rio Turvo ali. E aí, lá eu conheço. E aí, daqui a pouco apareceu, sem saber de nada, sem conhecer, o meu guri não sabia de nada. Nem quem era assim, nem quem não é. Aí, daqui a pouco ela apareceu, claro, com empregado, com gente. E se acampou numa casa que era dela, de morar.
Mas ela não estava aí quando o Aldair foi morar. E lá ela fez uma picardia, que eu nunca esqueci. Então, daí o meu guri, muito trabalhador, ele plantou uma horta, simplesmente, porra coisa. E ela colheu e vendeu na cidade a horta do meu guri. Ela colheu tudo, os repolhos, com a cabeça de alface, colheu. Claro que não era muito, mas ela trouxe para vender na cidade. Aí ele tirou saber quem é a dona, e é essa tal de... Nunca esquecemos, não. O Adair chega a se morder quando fala de raiva também. Daí, mãe de quem eu não sei, só sei que ela é de muita terra ali. Era, ué. E o senhor falou Dico, que era um apelido de quem? O Dico é Antunes, deve ser um apelido, né? Eu conheço pelo apelido, ele é irmão do Inhoca, de outros tantos, ali de Santa Cruz, ali, aqui para cá de Santo Eles era um dono também. E ele, Giruá, ele tinha fazenda ali no chegar em Giruá, aqui ali em Mato Grande, que nós tratávamos. Aqueles campos ali era tudo dele. E era fechado ainda para não cruzar burro, porque é um bicho caborteiro para fugir. Eu ainda conheci um resto. Ele é pai do Dr. José de Giruá, deve de ser morto também, já o Dr. José. E ele era dono da Granja Bonamigo aqui, que eram meus vindeiros, ali embaixo na minha chácara, e do outro lado, ali da minhas terras, dos meus guri ali. Era tudo dele, aquele fundo do Rincão Facinho ali. Ele tinha não sei quantos militares. E aí ele botou à venda, então, nesse tempo que veio essa família Sassi, que meu pai nunca mais tinha visto. E aí veio um guri que eles brincavam juntos. O pai da família, uma família grande, compraram terra aí, né? Venderam lá na colônia municipal, tinham pouca terra de ruim, e aí compraram ali. Compraram a esquina Araújo. Ali estão... Tem um filho do Ernesto Sassi. Nós temos uma amizade combinado, né? Com o Ernesto ele já morreu. Ele é bem mais velho que eu. Nós combinamos para... O Ernesto, o Fortunato, tem o Levino. O Levino deve ter vivo, ele mora em Santo Augusto. O Levino era daqui também, da Araújo. Então nós combinamos, se abracemos e se combinamos para manter a amizade dos nossos avós. E mantemos. Sempre estamos morrendo tudo amigo. Quem que era o Dico Antunes? Era um fazendeiro. Um fazendeiro. Um fazendeiro. Ele era fazendeiro. Ele não era coronel? Não. Eu não conheci, porque antes o coronel era tudo fazendeiro, né? Eu não conheci ele por coronel ainda. Conheci como Dico Antunes e o Dico. Ele era um eu assim para lidar. Só que tinha bastante dinheiro, né? O senhor também falou na colônia Vitória. Aonde que ficava? Para lá de Santo Antônio, distrito de Santo Antônio, é cidade hoje. E a colônia Vitória entra ali cruza o Entre Juiz, a estrada, então, hoje, vou contar de hoje. Ela aí pega quem vai a São Luís Gonzaga, e ali para cá um pouco de São Miguel, que entra para São Miguel, entra para a colônia Vitória. Fica ali naqueles fundos que eu não posso dizer direito aonde, porque a gente conhece pouco. Mas é naquele fundo, né? Acho que hoje é Vitória das Missões. Isso eu sei. E a sua infância, seu Irani? Como é que foi a sua infância? Olha, eu acho que não foi muito boa, né? Porque o meu pai, ele perdeu muito tempo no exército. O meu pai, naquela época, ele serviu... Então, ele estava servindo o exército o ano da Revolução de 23. Ele estava no exército. E aí, ele contava a história. E lá ele ficou 11 anos. Até disse que judiaram dele o dia que ele casou, que ele era um homem velho quando casou, né? E aí judiaram muito dele, porque a minha mãe daí... era não sei quantos, acho, quase 20 anos mais novo que ele. Ele então arrumou uma menina para casar. E aí judiaram bastante dele. Naquele tempo o pessoal usava uma brincadeira, judiar mesmo um com o outro, né? E
E aí ele morreu velho, eu conheci ele, ele já era um homem velho quando eu me criei. Mas aí também muito ruim, acho que não foi porque eu me criei, não me botaram no colégio. O meu pai e minha mãe não botaram eu no colégio. O único da minha gente, dos meus irmãos. Eu sou analfabeto de colégio. A minha irmã, eu tenho uma irmã mais nova que eu, já eles botaram em 3 de maio no colégio, em outros lugares. E eu não fiquei sem. De certo, quando deram por conta, eu estava mocinho, daí eu não ia, eu tinha que trabalhar. Mas eu me criei bonito, porque eu me criei numa fazenda. E piada de fazenda, para de fazer uma arte e tem outra, né? Judiando os bichos, então, vamos supor hoje, é uma judiaria. Então, o patrão, o meu pai não era dono, eu não sabia, ele tinha só um pedaço de terra, pouca coisa, bem pouco. Eu não sei se teu avô aí, o Amantino, não sabe melhor do que eu, essa do meu pai. Eles eram sempre tomando mate, volta. E aí eu me criei, grande, moço, e morreu o velho que era o patrão, o dono da fazenda, era um tal de Bonifácio, o patrão da minha família inteira. Aí os filhos do meu pai moravam tudo ali perto dele quando ele morreu. Então ele já não morava mais ali quando morreu, porque o patrão morreu antes e ele foi embora, mas ele era tipo um segurança, eu acho, do patrão da fazenda. Também não era coronel, mas era rico para chuchu, tinha umas 2 militares dela. E ele criava égua, cavalo, égua, vamos supor assim, eu mesmo chamo de égua. E lá eu aprendi a andar a cavalo com o gurizinho, uns 7 ou 8 anos, já andava a cavalo. E a profissão era aquela, então os outros irmãos, tenho mais 2 irmãos, 3, mas um já não parava mais comigo, tá no quartel. E depois ele não veio mais morar com meu pai. Mas os outros que estavam em casa me judiavam, então me botavam eu em cima de qualquer animal. E eu aprendi. Então eu sempre estava domando, laçando, trocando. Eu aprendi, arrumei a morar trocando cavalo. Não? Eu aprendi a trocar cavalo, em guri então, bem guri. E o meu pai, então, ele não era ruim para mim, porque ele nunca me dizia, não, esse negócio não. Ou esse brique, então, trocar um cavalo é um brique que nós chamamos, né? Ele nunca me disse nada. Mas também ele não me ajudava se eu perdia. Ele nunca me propôs, eu vou te ajudar a pagar, não. Tu faz, paga. Era assim o meu pai. Que eu acho que eu criei os meus guris mais ou menos parecidos. Eu penso que eu nunca me enfiei, também não possuquei, meu pai depois me possuquei a ajudar a trabalhar, isso é normal. Não? O filho está em casa, deixar de levar não acontece. E aí eu me criei na Sorte, onde eu aprendi a vir em Acorá daqui a pouco. Não é que eu me criei aqui em Acorá, eu me criei na esquina Araújo. Mas como a fazenda do patrão do meu pai vinha até no rio, eu aprendi a me mandar na fazenda e aprendi a cruzar na morada do Barduino Rosa. O Barduino Rosa tinha uma serraria, que ele fez um açude no rio Burricá e tocava a serraria, na beirada do rio. Lindeiro como minha gente. Então eu aprendi a vir lá cheio de gente. E vim ali. Ele tinha um monte de espião e pionada, a colonada, tudo lá, né? Todo mundo ia mandar serrar madeira e todo mundo fazendo. Era muita gente direto lá. E eu gostava de vir ali. E aí começaram a me adular. Eu comecei a ficar homem. E aqui, daqui a pouco eu vinha solito, morava o meu tio, o meu padrinho, então, o Oreste. A morada dele era aquele pedaço que nós chamava até há pouco tempo do Horizonte, que isso tu conheceu bem, pegando o Aurinho junto, toda a esquina ali, do Celeste para cá, aquele vão, 3 hectares e meio. Aí quem descobriu, o patrão o Veurés queria vender, e quem descobriu fui eu estava sempre ali. Quando eu aprendi a dançar, aprendi a bailar, foi na casa do padrinho, da madrinha. Daí nós bailávamos com as primas, muito
disposta, todo mundo, tudo mais velho do que eu, mas era um sapeca que chega para bailar, era o que sabia. E aí nós fazia folia entre nós. E daí gaiteiro, outra coisa. Gaiteiro era difícil, mas aqui em Acoré a primeira música foi os Canabarro. Eu acho que quando tu nasceu já não existiam mais por aí. Acho que nenhum. Um até tinha o apelido de João Balai. Não sei por que eles tinham um apelido. E aí a gente dava uns gritos para eles, moravam aí pertinho, né? Eles moravam aqui, eram vizinhos aqui da Heloísa. A Heloísa era dono do... Onde é o posto de saúde, ali, aquele pedaço de chão que estão os meninos, toda aquela fila ali. E era deles. Aí onde está o posto de saúde tinha um salão de bairro. Não sei se tu tem algum retrato, eu não tenho retrato dessa coisa, nem ninguém. Aí ali tinha um salão de bairro e cancha de bocha. Acho que a cancha é onde está, por ali o Cláudio, por ali, tudo aquilo ali. Tinha um cinemão grande, antigo. Ali jogava um baralho noite e dia. Os que gostavam, o pai do Dr. Massalai gostava muito de jogar baralho. Era perdido e morava lá, em Rincão das Bandeiras. Esse é bem no meu tempo daí. E ele vinha aí, uma vez ele comprou carne, o que vendia carne era... Eu ainda cheguei, comecei com o pai do... Ainda era o açougueiro, era o... Celeste. É o Celeste Rolim. É o pai do Duda. Não, tio, pai do Duda. E aí cortava a carne com um machado, em cima de uma machadinha, em cima de um cepo. O Duda tem que ter o cepo, ele tinha até pouco tempo. Aliás, ele tinha, então. Mas tem que existir por lá esse cepo. O Duda zelava por aquilo, ele guardava, dava risada. E esses Canabarro, não sei o que é feito, daqui a pouco sobrou Elia, né? Que é bem nós conhecidos também. Mas eu não lembro se era ele que tocava gaita para nós ou não, mas a música era deles e dos Poli. Os Poli, tu conheceu, aquele velho que tem uma São Dedo, assim, o seu Osvaldo. O seu Osvaldo que construiu a casa que o Arnaldo tinha ali, uns anos atrás. Ele é... Eu acho que a véia dele é parenta dos milímetros daí. É uma gente diferente daí. É meio diferente da gente. E aí lá venderam pro o velho Bonifácio, que era o patrão da minha família, comprou a terra do velho Oreste, eles foram embora. E ele deu pro José. Esse José era criado do fazendeiro lá. Mas já não existe mais, também foi embora. Nós se criamos juntos. E aí eu contei que estavam querendo vender coisas. O Velreste tinha a terra do... Ele era uma das herdeiras do cara que tinha pouca terra antigamente, porque a madrinha, então, ali, ela tinha, eu acho, 180 hectares ali no Cruzal Passo Fundo, à esquerda era deles, a fazenda. Ele era fazendeiro lá, o Velreste. Mas viviam chachineando bailinho e tentando um troco para viver. Tinha pouca coisa na época. Mas terra tinha bastante. Ela era irmã do Vitor, do Cride, do Tela, do Brasil, de toda aquela turma, que eu conheci todo mundo. O senhor sabe o sobrenome do fazendeiro Bonifácio? Eu sei. É Bonifácio Arruda, Bonifácio Antônio Arruda. É de Moraes daí, mas deixemos o Antônio. É Bonifácio Antônio de Moraes. É Arruda de Moraes. Santo Ano vai ter as coisas, né? E a esposa dele o senhor conheceu? Essa eu conheci só por Dona Santa. Eles tinham um testamento da riqueza, eles tinham um testamento na época. Se morresse o homem, morreu o velho, ficava para velho. Morreu a velha, ficou para o velho. Quando morreu ele, daí, herdeiro, não tinha um filho. Herdeiros, alguns terceiro herdearam, bastante terra.
E foi o caos da minha família se despegar tudo do Esquina Araújo, né? Aí a gente era acostumado ali e daí fiquemos sem. Porque com o que comprar a gente não tinha e vinham os caras, nem chegavam em nós, né? Tinha um pouco de medo, já vinham mal informados dos meus irmãos. Mas nós não fiquemos com terra, não. Até no início meu irmão ficou com um pedaço, não sei quantia, comprou. Mas o velho Bonifácio era Arruda de Moraes. E a fazenda tinha nome? Que eu sei, não. E o seu pai trabalhava com ele? Trabalhava. Lá nós plantava, criava de tudo para comer, arroz, trigo. Qual que era a função do seu pai? Não, era trabalhar. Trabalhava na lavoura, derrubando mato, quando ficava meio... Naquele tempo derrubava o mato, não tinha adubo, né? Quando eu me criei, não tinha. Onde eu me criei, não tinha. Adubo era só der um galinheiro, algum chiqueiro. O senhor falou que tinha um salão ali onde hoje é o posto de saúde. Tinha. Esse salão não conheço. Ele tinha alguém que cuidava? No meu tempo era meus parentes, minha prima que cuidava. Depois a Heloísa foi embora, ela era mulher daquele que comprou boi e ficou de pagar na volta, né? Não sei se tu sabe da história. O Alberto. O Alberto desceu nos colônios por aí, o colônio tinha boi, o colônio sempre teve boi, né? Até hoje um colônio mesmo tem boi, né? E ele comprou os maiores boi que tinha aí, foi briqueado aí para andar costa, aí sempre a colônia era mais forte. E ele para pagar na volta, e ele não voltou até hoje. Eu acho que tem uns filhos por aí, uns guri, que é de quem vendeu o boi para ele. O seu Antônio é um dos que venderam o boi para ele. Esse Alberto é Zorzan, ele é filho do... Eu esqueci o nome do pai dele. Morava ali onde mora o Li, ali, o pai dele. Felício? Eu acho. Até não sei se não era filho da tal de Dona Lúcia. Não tenho muita certeza, mas é dessa gente. Primo do Valdenor. E de quem que era esse salão? Da Heloísa. Da Heloísa. Da velha Clarinda e deles, da família. A Clarinda tinha um salão. Tinha, e depois tinha outro lá onde mora o Auri. O eu d'água da Clarinda tirar água para beber, assim com um ganchinho. É a fossa do Ayrton lavar carro e despejar os lixos dentro. É um dos melhores olhos d'água que tinha em Acoré. E garanto que não secou ainda. Tá, e o salão da Clarinda eu já tinha ouvido falar, mas então o primeiro salão foi ali? Era aqui. Eu não entrava para dentro, primeiros bailes que eu vinha espiar. Heloísa era filha deles. A Heloísa, a Márcia, a Noemi. Era o filho. A Noemi é bem mais nova. A Noemi, eu acho que... E a Heloísa era mais velha que eu. A Márcia é velhinha. Se for viva ainda, não sei. Mas a Márcia é para ter uns 90 anos. Acho que ela faleceu faz pouco. Morava em Santo Antônio, perto da rodoviária. A par da rodoviária. A par não, do lado ali. Tinha um bar, eu sempre lidou com bar. Tá casado com o Simval? Isso. Tinha uma barbearia? Tinha, ele foi barbeiro, toda a vida tinha aqui a barbearia. O salão primeiro foi ali e depois eles desmancharam e fizeram lá embaixo. Eu não sei como é que foi feito, se foi desmanchado. Eu acho que aqui já foi desmanchado para demolir, para talvez outra gente comprar. Daí eu não sei. Assim como deu uma mexida muito grande em Acoré quando entrou a turma da Araújo, então. Então, teu pai, o teu avô, o Zama, ali deu uma mexida, porque eles compraram exatamente aquela coxia ali, né? Então deu uma mexida que daí eu não sei, eu podia bem saber, mas a gente não vinha quase aqui, né? Então, mas deu uma mexida graúda, porque onde é a morada do Bui ali era onde era a igreja, né? É onde é que tinha a igreja católica lá em cima. Lá era campo no tempo que eu... Lá tinha um hospital.
Mas daí era para baixo. O hospital era do lado de baixo, do lado esquerdo daqui para lá da rua, na frente da igreja. Ali foi uma pena derrubar, era um prédio antigo, podiam ter calçado um pouco, né? Uma pena desmanchar. Quem desmanchou foi o Fritz. E a dona vendeu, porque não sei se precisou, o dono era do Adir, né? Não sei como é que ele herdou. Tinha bastante terra junto ali. Aquele fundo para lá tinha bastante terra. O velho... Ataliba. Ataliba, seu Ataliba. Uhum. Ali foi herança de todos os filhos, eu acho. De todos os filhos. Eu calculo, porque eu tenho... A escritura eu conheci porque eu busquei em Catuípe. Eles venderam a terra onde o alemão, meu guri, comprou um terreno e ele queria escriturar. E aí eu fui em Catuípe, eu sei que eu trouxe uma escritura não só dos terrenos ali, de bastante terra. Aí o Ilíbio botou eu, que era o único habilitado a ir lá buscar, que ele não podia, porque eu não sei, eu acho que estava doendo. Pede pro Irani que o Irani vai. Daí o alemão, meu filho, pediu e eu fui. Eu trouxe a escritura. Como é que é? Do Rio Simó para Chapeta, não. O Ilíbio Cunha? Não, o Ilíbio Aguiar, né? Ataliba. Ataliba, não era Ilíbio. Do Cunha, não sei daí. Eu errei. Essa o Ilíbio é a dona do Nica, morava isso, é diferente. É. Lá era do Ataliba. E aqui perto onde o senhor mora hoje, não tinha um comércio? Tinha ali em cima o Larim. Ali onde é a creche. Logo ali. No seu Antônio, por aí, pegando essa vila nova ali. Já ali, onde está o Rafa, por ali. Ali por ali. E de quem que era o Larim? No meu tempo no início era dizia que era do velho Napoleão, acho que tinha um filho dele, um que não tem um braço, que trabalhava, né? O Isaías, do seu Napoleão. Acho que era Moreira, né? Bueno. Alguma coisa também bastante esqueci. O seu Napoleão foi comerciante também. Ele tinha o comércio ali onde o Lojão Segredo era a morada dele do comércio. Por ali. E aqui chamavam de Três Vendas antigamente. E eu conheci por as Três Vendas. Eu tenho lá o vizinho, o seu Natália, lá no meu vizinho, que chama hoje. Vou para as Três Vendas. Hoje. Ele não aprendeu a desenhar agora. Era conhecido por as Três Vendas. Seu Natália Taborda? É. Ele é criado aqui. A gente entrevistou eles também. É. Eu lembro disso, que ele chama de Três Vendas até hoje. Ele chama assim. Lá para as Três Vendas, o rapaz da Três Vendas teve aqui. Tá velhinho também, bem mais velho que eu. E o senhor sabe quem eram os comerciantes das Três Vendas? Que diz que eram três comércios. Três boliches. Pode ser que quando eu comecei a vir, que eu lembro, tinha o comércio de Souzan. Tinha um comércio do velho Arno, que é o pai do Valdenor. E tinha o seu... Aí eu não sei bem o meio troco, o Policena. E depois tinha diversos, onde o Simval tinha com a Márcia, que nós falamos, tinha um comércio, mas ele mais era barbeiro, né? Mas ele tinha um monte de coisa para vender, onde ele dava jogo de baralho para a turma. O outro comércio que eu lembro, daí tinha o Rui Pires, era ali onde é Dudu, para cá um pouquinho. Até não sei se aquela casa do Everardo hoje ali não era dele, mas era ali. Era na frente do Veorécio, já à esquerda, boliche. E que eu lembro era por aí. Do Napoleão. O do Napoleão é um dos mais antigos que tinha aí. E era sortido o boliche, naquele tempo o boliche era de fazenda junto, não era um mercado como é hoje, um mercado era, tu comprou o que comer aquela vez, tu podia entrar, comprava de tudo. Comprava a fazenda para fazer a bombacha, tudo no mesmo mercado.
E o maior que o senhor lembra? Que tinha mais coisas. Os que tinham mais era o Nazinho ali na frente, para mim lá, que vinha de lá para cá, e o Veto aí. O Nazinho tinha de tudo, tinha uma loja muito sortida e comprava de tudo, né? Ele comprava todo o produto que dava, e o seu Ataíde, que o Ataíde é o pai da Cleide. Eles compravam todo o produto que o colono que nós coía aí nas bandeiras, que era muito forte, né, na época, à mão, né? Era tudo feito à mão. E eles compravam tudo e compravam porco. E o Nazinho ainda brincava cavalo, como diz o outro. Estava sempre intertido. Sempre ele estava comprando. Ele comprava tudo o que tu vinha oferecer para ele. Galinha eles compravam. Na época, a diada compravam, como eu mesmo, aconteceu logo que eu casei, eu criava galinha quando sobrava, que sobrava da panela, da gente comer, e tinha bastante. Fazia um limpa, então, como usava dizer, pegava 30, 40, 50 e botava na carroça e vendia para o Ataíde. Depois do meu tempo, não era mais os guri que bolichavam, era o Coati. O Coati era o bolicheiro do Ataíde, o que comprava, vendia. Tinha, daí do meu tempo era o Vormir era motorista. Mas eles viajavam direto para Santo Antônio sempre, todos os dias, então. Mas moravam ali. Eles compravam meio, e o comércio era Santo Antônio. O tronco era Santo Antônio. Aqui era distrito. Isso. É. Depois nós passamos para Catuíba. E isso o senhor fala ali no Rincão dos Pires. Que vendia as coisas do boliche do Ataíde no Rincão dos Pires. E aquele prédio ali, onde depois funcionou o CRAS, hoje não funciona mais. Lá? Mas é um prédio antigo. Não é muito. Ele faz pouco tempo que foi feito. Ele foi feito quando... Foi feito mais ou menos o tempo, a era eu não lembro. Mas ele foi feito quando nós ganhamos o colégio lá embaixo, que desmancharam, que não era para ter desmanchado. Da graça que eu não fiquei nem sabendo. E que eu não estava lá também. Mas o colégio não era para desmanchar. Lá no Bandeirante. É um erro de quem desmanchou, não interessa quem. Porque o colégio, então nós lá tinha um colégio, não cabia mais a piazada, que aumentou. E tinham que ir no colégio, já na época, obrigação, a gente tinha que botar os filhos no colégio. E aí... Daí deram outro colégio velho para nós. Nós tínhamos um colégio aqui que foi feito, foi o Brizola que fez. Que alguém não gosta do Brizola, tem raiva. Ele mesmo, hoje é morto, né? Mas então o colégio do Brizola. O Brizola foi que espalhou o colégio em todo o estado do Rio Grande do Sul. De governo, foi o que mais deu colégio, sem política. E aí ele fez um colégio muito bonito de madeira, os piazeiros, então, que eu chamo de piazeiro. Eles faziam logo, e era um colégio muito bonito. A metragem eu não lembro. Ele ficou abertinho assim, a parte de cima era abertinho. Ele era assim, bonito. Daí, como o nosso estava ruim, estava querendo cair, já tinha apodrecido ligeiro, aquilo era de pinho. E aí fizemos, e deu uma tormenta, e nós tínhamos lá escorado com pau, um dos colégios. Escoremos com pau em roda, uns pau quadrados, botemos pau roliço, tinha mata em roda tudo. E escoremos, e daí nós ganhamos o colégio, tanto brigar, nós era bastante gente pedindo. E ganhamos o colégio de material a capricho, né? Daí o Estado mandou fazer. Aquele colégio foi assim, acho que Guazelli, né? Como é que era? Um governo que nós tínhamos aí. Teve aí. Nós ganhamos a honra de ter a visita dele. Ele teve lá com nós. Então a Didi era que era nossa diretora lá, ela era muito bacana e muito, não tinha preguiça de falar, né? E eu sei que... E agora diz que desmancharam, então, aquele colégio do CRAS,
é da mesma época, mais ou menos. Eu não posso afirmar daí, porque pode ter uma mentira no meio minha. Não, não quero. Não preciso disso. Então, mas eu acho que foi feito mais ou menos no mesmo tempo, porque também ali era uma pequenininha de colégio, sempre brigando, sempre bastante gente. Então, como daí foi dado bastante terra lá, né, fizeram ali o colégio. E o nosso lá desmancharam para ver o teu chão sem nada. O colégio que era ocupado, todo mundo ocupado, em vez de dar para alguém morar, né? Porque que vocês desmancharam e enterraram, né? Eu dei risada e eu tenho que baixar uns capetas, temos de política, e botar umas cruzes lá em cima, né? E botar uma placa junto ainda, bagacerismo, mas tinha que fazer. Mas não convém fazer. Né? Uma ideia a gente tem, mas não era para desmanchar o colégio. Onde tinha uma placa com o nome do governo, né? Isso para o povo ver, o povo que está se criando agora, para mim, olhar, essa de fechar os colégios seria, bom, sou analfabeto, assim, eu sou analfabeto, só que essa de fechar os colégios lá no interior, reúne tudo aqui, o gurizeiro. Haja quem cuida, né? Porque tem que cuidar das crianças, né? Isso tem que ter um cuidado. Onde estão aí, por exemplo, em lugar de ter 20 ou 30 crianças, tem 200, né? Tem 100. Tu como professor, olha, eu não sei lá, não sei como é que estão a gurizada, claro. Não vejo, não sei, mas que eu enxergo, onde tivesse um professor em cada colégio, que fecharam tudo, esse é uma que eu era contra o governo, nessa sou contra. É lindo o progresso, mas não... Essa de fechar os colégios, eu acho que não, eu acho que era mais fácil educar o guri, no lugar dele, né? Eu acho que uma das realidades que mudaram foi que o pessoal do interior acabou saindo do interior. Hoje são poucos moradores. Antigamente tinham muito mais, né? Não, é cheio de gente. Nessa é assim. Mas igual a guri que vem lá do interior, aquilo é diferente do guri daqui. Ele tinha que existir algum outro que saiu, foi todo mundo embora, eu mesmo estou aqui, né? Não, mas eu não, eu parei, né? Não tenho filho e nem nada, nem trabalhar não posso mais, estou aqui. Então eu vim me enfiar aqui, encher a cidade, né? Porque fazer o que aqui? Nada, né? Veja o que o peixe faz. Então, que ralhou. Então, o que fez isso aí foi a granja, né? O maquinário foi o que fez isso aí. Daí, hoje, falar de carpi lá na colônia, o Carculi tem colônia que não tem nem enxada mais, né? Que é uma das coisas que eu mais fiz na vida com a minha gente, né? Foi carpi. Mandioca tá no preço que tá, porque ninguém quer limpar, né? Planta um pedacinho e não quer limpar. Porque mandioca, para vender por 8 ou 10 reais o quilo, é um absurdo, né? Um pé de mandioca dá não sei quantos quilos, acho que dá uns 8 quilos, ou dá 10. Isso é um absurdo, né? Daí, para quem vende, ele é pouco, mas é pouco porque ele quer fazer bastante daquele pouquinho. Mas a mandioca é uma das coisas que tem carpi no meio. Não dá para botar veneno. Não tem, não. O senhor pode falar um pouco sobre esse trabalho na agricultura, como é que era lá no começo? Mas olha, no começo, a agricultura sempre teve que lavrar com boi. No meu serviço, sempre lavrar com boi ou com cavalo. Então, o primeiro graúdo que apareceu lá no campo, que é onde eu me criei, era mais campo, né? Do que era o Inhacorá, por exemplo. Aqui era tudo mato. Então lá era mais campo, tinha os capão de mato. Os primeiros que apareceram não eram nossos, eles eram um alemão. Eles eram alemão, vieram ou da Argentina ou de outros lugares. Eles eram alemão que nem falavam português.
Tinha o seu Conrado, era um vizinho, depois ficou vizinho do meu pai. Ele tinha o Conrado, tinha o diversos. Tinha o Luiz Frieder, tinha Conrado lá também, tinha o Adão, esse eu não lembro do sobrenome, lá no campo do Fantobre, e eles lavravam com cavalo. Aí eles botavam 8 cavalos num arado e lavravam os campos, né? E daí eles plantavam linhaça. Eles não plantavam outra coisa, linhaça e milho. Milho para tratar os cavalos, plantavam uma coxinha inteira. Eles plantavam milho derrubado da mão, assim, do dedo. Pegar um punhado de milho e sair na verga, e daí atrás vinha o outro lavrando. Aí encobria com o próprio arado. Eles tinham milho, um tal de milho ferro, que era duro, o tal de milho, e era o que eles plantavam, e ele vinha debaixo da leiva, ele pingavam dentro da verguinha, assim. Eles derrubavam na verguinha, a outra vinha tapando em cima, cavaiada, mas era 8 cavalos que puxavam, olha. E carpir eles não tinham enxada também, eles não carpiam, nem precisavam, porque só plantavam milho e linhaça, né? Então a linhaça não precisa limpar, é só plantar e cuidar por mim. E o meu pai não trabalhava com cavalo, mas trabalhava com boi. Eu aprendi a trabalhar com boi, foi com o que eu aprendi. O cavalo, pode ser os 2 cavalos também. E é mais ou menos, é a mesma coisa. E tem que limpar feijão, se tu quer comer feijão para comer, tem que limpar, é claro que tem que limpar. Não dá no meio da capoeira que vem. Não dá tempo não de dar o feijão. Alguma lavoura dá. O arroz também. Hoje o arroz, por exemplo, tem veneno para botar. Não precisa carpir. Mas o início era assim. Então era plantado. Depois eu comecei a ser colônia. Colônia eu fiquei quando eu vim morar com a minha lemoa em Acorá. Eu não era colônia. Lá meu pai não era colônia. Era bem diferente o meu sogro aqui. Porque ele era um colônia. Eles aprendeu, ele nasceu naquilo, vieram da Alemanha, o pai dele. O pai dele veio da Alemanha, mas ele já nasceu aqui, no Entre Juiz. Mas era diferente do meu pai daí para trabalhar. Mas era com capricho, cuidado, para poder ter, né? Qual que era o nome da sua esposa? Silvina Rode dos Reis. Você está falando do seu sogro. Augusto Rode. E a sua sogra? Ana Rode. De onde eles eram? Eles eram do Entre Juiz. Eles nasceram e se criaram no Entre Juiz e vieram velho para cá. A minha velha veio com 11 anos para cá. Para Inhacorá? É. Eles vieram do Entre Juiz. Lá da Serra de Cima do Entre Juiz. E também está tudo mudado agora. O Entre Juiz chamavam de Passo, lá eles vinham no Munho, não cruzavam o rio daí para cá. No Munho, registro de casamento, de nascimento, do Entre Juiz da minha velha, do Passo, e o registro de batismo também eu lembro, nunca esqueci, é feito lá. A igreja era no Passo, eles eram luteranos. E os seus sogros faleceram aqui? Sim. Família Rode? É. E aí o senhor conheceu ela aqui em Acorá? Conheci. Eu daí nos meus passeios, nas minhas artes, daí em roda eu estava numa casa visitando uma outra menina, vizinho dela em Acorá. E apareceu aquela moça, aquela menina, então. Moça feita, a mulher. E aí eu vi que a minha que eu estava visitando não gostou muito, mas eu vinha lá do meu pai, né? E aí de fato, eu me passei um pouquinho, e ela quis que eu fosse junto, né? Eu não fui na hora.
E ficou um tempo. E daí um dia eu fui nela, não podia deixar por menos, não deixava por menos. Você... Cheguei nela o dia que eu pude, daí fiquemos juntos, se achamos e fiquemos. Eu deixei da outra guria, então. Foi muito engraçado até, mas levei um tempo, né? Ficou anos que eu não... E ela também ficou assim, solita. E aí eu passei e me veio levar ela junto lá pro meu pai. Eu fiquei morando com ela. Ela era solita, era só ela e os pais. E eu me acostumei lá, até fiquei morando junto um tempo, depois eu me mudei. Mas eu fiquei um ano lá junto com ela. Eu fiquei mais de ano, porque eu tive um tempo junto com ela e depois casei. Foi engraçado, até quando eu vi, então eu estava morando, mas eu não tinha feito uma ideia de morar com ela, não tinha ideia. Eu tinha as coisas lá com o pai, eu já tinha ganhado. Eu tinha de tudo, tinha galinha, tinha porco, tinha cavalo. Cavalo eu vendia uma iguada, eu possuí trocando cavalo, eu vendia uma iguada 32, eu vendi para o Arlindo Suleiman. Não é do teu tempo, Arlindo, não. Ele morava, tinha umas terras ali para trás, ali, Picada da Espora, levou para lá as regras, mas era aquela cidade ali, para baixo do colégio, era dele, a terra, ele morava ali. A saída para Alegria ali, à esquerda. Que fizeram a cidade, não, como é que é? Bairro 1 ou 2, não sei como é que é, não sei do nome. Mas é ali, aquela cidade, ele é dele, a terra. Ele tinha potreiro desde ali. E daí eles tinham umas terras ali para trás, que era o Virson. Não é, tu não conheceu o Virson? Campos. É o pai da mulher do Virson. Esse homem. Isso tudo eu fiz quando era guri, né? E aonde que morava a Silvina e os pais? Quando eu achei, eles moravam onde mora seu Braulio hoje. Não sei se tu sabe aonde. O pai do Valtair. Lá no Bandeirante. E desde o Bandeirante era dele ali. O Bandeirante, onde mora o Lálio, ele era dele. Que o Lálio também é neto dele. O Lálio é filho do Emílio, né? O Adolar. E lá eu encontrei a minha lemoa, então. Eles moravam naquele plano ali, tudo era dele. Depois a Antoninha entrou e comprou deles. Né? Como que vocês se viram pela primeira vez? Quando foi? Num baile. Fizeram um baile e eu fui convidado para o baile. Mas eu fui convidado por um outro senhor. O pai do... Não. É tio. Agora eu ia já mentir um pouco. Não. Eu fui convidado pelo velho primo Massalai. Ele era irmão daí. Do pai do doutor Massalai. Dessa turma de Massalai tem em Chapeta. Daí é tio. Não era o pai, outra ia me enganar. Mas eram os dois muito meus amigos, me conheciam. E eles davam surpresa um no outro. Aniversário e coisas, e eles inauguravam com um bailinho. Eles gostavam muito de dançar e não tinha onda. E lá eu fui me encontrar de novo com a Nena, então. Que tinha o apelido de Nena, a minha velha. Lá ela estava. E aí quando eu enxerguei, digo, se eu deixar escapar hoje, eu não deixo, eu não pego mais, não. Eu penso a conta. E aí eu fui dela de novo, daqui a pouco eu já fui conversar com ela. E daí nós fiquemos até ela morrer. Não morreu eu primeiro, morreu ela. Foi bonito, tivemos... nós começamos em 60, né? O ano 60. O mês, o dia eu não lembro, mas em 60. Aí em 62 já logo casemos, né? Eu por mim estava bom assim, mas o meu sogro não deixou, ele tinha uns gaúdos, irmão dele que vinham mijaram nele, ele me raiou comigo, né? Ele raiou comigo que eu estava parando lá, mas eu não tinha casado e nem pedido para casar mesmo. Na verdade, para mim estava bom, né? Acho eu, assim. Mas ele estava certo, aí ele me responde. Ele perguntou quando é que ia casar, mas eu não tinha perguntado para a Nena se ela ainda queria casar comigo, por acaso. Não. Cheguemos e comecemos assim.
Mas foi num baile que se juntamos, não foi. Foi num baile dos os vizinhos dela daí. Não meu, não era do meu pai também. Tudo estranho. Meus eram conhecidos, porque eu era metido, estava aqui e ali. E era um salão ou era uma surpresa? Não, não. Na casa de alguém? É na casa do primo mesmo. Na casa dele e da mulher dele. Ele tinha umas gurias, tinha a Sema, tá ali ainda, viu? A sogra do Cero, é filha dele. Aquela que viuvou, que era a velha do Erpide, era outra, solteira. O velho tinha parece 3 ou 4 filhas. E onde eu fui um convidado para mim, não vai. Jogando bocha, nós se achamos. E aí eu tive o convite. Sofri para cruzar o rio, estava cheio. O Rio Burricá? O rio Burricá, meu pai morava para o outro lado. Lá nos campos, lá longe. E quando ficava cheio, tinha alguma barca? Tinha. Lá em cima tinha uma barca. No Balduino, para cima um pouquinho. Na represa do Açu do Balduino tinha uma barca uma vez. Depois apodreceu, terminou. Mas tinha canoa, sempre tinha com que cruzar. E eu tinha uns cavalos tratados de cruzar. Não muito cheio, mas mais ou menos cruzava sempre. Dá para tocar. E onde foi o casamento? Aqui em Acorá. No cartório. O cartório é lá em cima, eu acho que é onde é a casa do... Eu acho que é do Carlos. Será? E eu acho que o velho Siqueira, o João Siqueira, era virado em João e José, meu casamento. Era um velhinho que era o escrivão do casamento, por nome de João. Eu acho que é Siqueira, né? Tinha que ser, acho que é. Tem que ver um dia, eu acho que eu nem vejo, mas eu já tenho outro registro, outras coisas. Mas era seu João Siqueira. E ele morava, tinha uma tostaquara muito bonita, perto, mas era desse lado direito da estrada, eu acho que é onde é a casa do Carlão, por ali. Deve de ser, mas não aquela casa, claro que não. Depois foi mudado muitas vezes, como disse que agora mudaram de novo, não é mais do meu tempo, não lidei mais, né? Diz que agora mudaram de novo dali do... Mas foi em Acorão nosso casamento. E não teve casamento religioso? Tivemos. Casei no religioso. Eu casei na igreja do meu sogro. Ele era luterano e tinha uma igreja onde mora um Manão hoje. Essas desmancharam que nem o colégio que eu falei. Daí, como eu era pobre, não valia muito. O que pobre valia na época, um tempo. E aí eu estava um pouco mais retirado. Também não podia colaborar muito, porque tinha pouco. E a igreja luterana é uma igreja cara. É ruim de manter. E aí eu fui... Não valeu o que eu disse. Daí desmancharam. Quiseram fazer nota. E aqui funciona em Chapeta agora, a luterana. Agora eu estou sem ir na igreja. Depois que morreu minha velha, não fui mais na igreja. Não consegui mais. Mas eu sou luterano, na verdade. Eu segui a igreja da minha mulher, não tinha religião. O pai lá era um católico, mas ninguém, nunca vi na igreja. Mas era um católico. E agora estou eu mesmo, digo, sou luterano, não vou na igreja, não vale, não. Acho que o importante é ter fé. Eu até esses dias veio o pastor me mijar um pouco e eu estava enjoado de escutar mijada depois de velho, né? E aí ele disse, tu não vai, foi proseando, foi me botando, né? Eu quieto, não, fiquei quieto. E aí ele disse assim que eu não ia ter a mesma sorte que teve a dona Selvina. Com Deus, né? E para ti vai fazer fardo. Eu confio em Deus, respondi para ele. Foi a resposta daí para ele. Que eu confio em Deus. Então, assim como Deus me deu sempre, não tenho o que renegar, Deus vai me conformar de novo. O dia que eu pedi a última vez para ele. Ele não vai me deixar mal. Foi a resposta que eu dei para ele. Eu confio em Deus. Bom, eu queria mudar um pouco agora de assunto. O senhor comentou que o seu pai era militar. Ele lutou na Revolução de 23? De 23, sim. Você sabe alguma história sobre esse tempo da Revolução? Eu acho que não, né? Porque eu só sei que ele contava que lutou
E muita dificuldade, ele contava, muito sacrifício, muita fome, muita dor, né? Muita tristeza. Mas ele não contava muita coisa que a gente lembrasse assim, não. Que eu vi, eu escutei, não. Então, porque aquela vez eu acho que brigavam sem saber do que, de jeito, né? Aquela revolução, a revolução não era pra ter dado, eu acho eu, né? Ou nenhuma delas que deu, né? Pelo pouco que eu sei hoje, o meu pai também não sabia. Ele era do exército, era mandado, e mandava também. Ele era tenente no exército. Mas de certo era bom, porque a turma dele quase tudo eram do exército, né? Os irmãos do meu pai. O tio Dionísio era do exército, o tio Dionísio era do exército, o tio Noredim era do exército, o tio Noredim servia o exército do Rio de Janeiro, era major, e o tio Dionísio toda a vida vinha em nós aí, o que dava roupa para nós vestir depois do Arthur. E quando o pai morreu, ele estava em Arroio do Meio. Daí depois eu não soube mais dele, nunca mais levei, ver nós e nunca mais veio. Então, faz muitos anos já que morreu meu pai, uns 40 e poucos anos. Mas eles eram do quartel, depois meus primos em Santo Antônio, tinha o Américo, fiz o tio Nico. Tio Nico não era do exército. E o pai servia em Santo Antônio, esse ele contava, eu lembro. O Peste era colega dele lá, o dia que se eliminou lá, que arrumou para bater contra o exército e contra o governo, né? Ele convidou o pai para sair junto. E o pai contava, essa história ele contava, mas o pai não quis. Seu pai era chimango. Era chimango. Até hoje eu tenho alguma história que eu vi ele contar, onde eu tenho a minha neta esses dias não, arrumou um namorado e brigaram com o namorado por causa de cor. Que eu nunca briguei com ninguém por causa de cor, por causa do meu pai, não. Jamais. Então, como existem as histórias, o Clausiniro, o meu filho, era bem gurizinho, e o meu pai, ele tinha a dele, mas ele não falava. Ele não dizia que tu estava de lenço vermelho, era o inimigo dele, ele não tinha essa aí. Porque ele era de lenço branco na época, não? O lenço que tu destacava o cara pelo lenço, já tu sabia de onde é que tu saiu. Então um enxergava o outro e respeitava por a cor, né? E a minha neta sabe dessa história que o Clausinir, o meu guri, conta. Que ele ouviu o pai contando, não sei para quem, e disse que o neto, que fosse neto dele, sangue dele, não ia usar lenço vermelho. Então, o Ionir nunca esqueceu e contou para os outros irmãos, e a minha neta, que eu nunca falei nada, porque não dá para falar, eu mesmo vestia meus guris de gaúcho, eu comprava lenço vermelho, conforme o alemão, por exemplo. O alemão assenta botar um lenço vermelho, vestido de gaúcho, e botar um lenço vermelho, ele fica aparência, né? E eu não tenho essa aí, não existe, né? Para mim não existe. Mas o pai tinha, de certo, né? Então, não sei, não vi. E aqui a gente teve, nesse período, a história do Xindangue. Foi nessa época. Eu não conheci ninguém, claro, não havia na época. Então, o Xindangue que eu sei, eu acho que eu contei pouco aquela vez também, que tu me entrevistou já. Ele, que eu sei, ele não tinha nada a ver com a Revolução. Só que estavam vindo para o Inhacorá, a turma. E aqui esperavam, onde tinha um piquete de... Esse é o pai eu vi contar alguma vez. Tinha uma turma de gente ali pelo Vira-Carreta, por ali, acampados chimango, e as desconfianças eram graúdas que estavam em Inhacorá. Inhacorá sempre foi muito falado. Ele tem muito banditismo, né? Em Inhacorá, banditismo tinha de montão, né? Que eu, por exemplo, eu me recuso, pela quantia de gente que eu tenho na minha família, eu me recuso a falar alguma coisa, ainda eu. Porque amanhã ou depois, tu pode embrabar
e tu é neto, ou é bisneto, ou é sobrinho, uma coisa assim parecido, e tu pasma, o velho disse isso, né? Ele registrou isso aqui, que ele está falando e está sendo escrito, tem uma responsabilidade por quem faz também. Então não pode acontecer. E daí o do Xindangue, o que eu sei daí, que ele não era revolucionário, ele era trocador de cavalo, o brique de cavalo sempre existiu. Ele era do exército, sim, mas não brigando. E aí, como estavam se olhando a turma para dar um combate no Burricá, eles estavam basculhando, porque era mandado uns na frente. Vamos supor, do exército de Santo Ângelo, o Chimango, eles vinham vendo onde é que estavam ou então Maragato, acho que é. Onde é que estavam os Maragato? E aí chegaram na fazenda do velho Pires, do pai do Ataíde. Ele morava ali onde entra pro termo, à esquerda a fazenda dele. Tinha um pé de ambu ali, acho que já arrancaram, não tem mais. Tinha um pé de ambu ali para assiná-lo até agora, há pouco tempo. E aí chegaram na fazenda, era muito conhecido. Santo Ângelo, administração de Santo Ângelo, Cunhacorá, os batutas, eu vou dizer um nome assim, daqui, os chefes, eram muito conhecidos, os chefes de Santo Ângelo, de prefeito, o exército, os coronelas, essa gente assim. E aí mandaram ver. E aí como o Pires aquele era Maragato, mas ele não tinha inimigo, mas ele era Maragato. Ele disse que não estavam escondidos. Eles vinham, o que pegavam era cavalo, não, o que mais pegavam era cavalo. Os Maragato, todo mundo. Os Chimango também pegavam cavalo, mas não muito. E o que comer. E aí, então, diz que vieram, e daí quando o Chimango veio para vir, mas o homem velho esse contou para alguém, dos que cuidavam. E aí, como tinha gente em tudo, aqueles capão de mato ali por roda, na coxia, quando desceu no estradão lá o Xindangue, a história que eu sei é essa, quando ele vinha com os cavalos por diante, quando ele apontou com os cavalos, os caras atiraram. Ele morreu sem saber do que ia morrer, do porquê que morreu. Acho eu, pelo que eu vi contar. E aí mataram os cavalos dele e ele também. Então diz que a história foi assim. Mas daí veio os chimangueiros. Então, vieram e cobriram o lance. Então daí que deu um combate, um dos maiores aqui na região, foi no Burricá ali. Muita gente, diz o pai, que foi muito sério. Então daí extraviou, daí os outros eram do exército, tinham mais com quê, né? Tinham arma, tinham mais poder, então eu não sei como é que era, mas era mais ou menos isso aí. E aí extraviaram. Daí morreu gente por tudo que é lugar naqueles campos ali, onde quer tu achava uma fivela de cinta agora. Onde eu fiz um mato lá no Mineiro, plantar um feijão, lá no Natal Mineiro, eu achei na beirada de uma caneleira que eu derrubei para amassar as taquaras, para queimar. Achei, depois de queimado, um freio, uma fivela de cinta. Achei umas coisinhas ali de um gaúcho que tinha morrido lá no Costado da Madeira. Esse é um que veio baleado e se escapou, mas lá no meio do mato, lá na coxia também, longe dali. Eu sei bem pouco do Chimé, mas o que eu sei é isso aí. É uma história meia banana, meia... O seu pai não participou dessa? Não, o pai não estava. O pai estava para a banda arramada. Ele saía conforme estava a turma que enfeiando o quartelinho para curtir. O socorro dos fazendeiros. O meu pai para a banda arramada parece que ele teve. E parece, ele não contava muito certo, não. Onde deu um combate muito danado, que eles cuidavam muito o passo do Juiz Grande, por causa do quartel. O passo que eu entre juiz hoje. Lá parece que depois começou a coluna Prestes.
É assim. Um ano depois, 23 foi a Revolução, 24 o Prestes se rebelou e começou a coluna. Lá, eu sei que lá eles ficaram muito tempo. Isso o pai contava. Lá morreu um irmão dele. Para bando de São Luís, aqui para baixo é para baixo. Aqui também eles tiveram muito tempo, tiveram um ano ou mais, acampado aqui e ali, socorrendo então. Tinha que impedir auxílio na cidade, porque era tomar o Prestes, era muito forte, né? Ramada foi um dos conflitos que mais morreu gente. Acredito. Pela quantia de cruz que eu conheci naqueles campos aqui pra cá, aqui, quem vai pra Juricá, ali, aqueles campos onde quer, tinha uma coisa. Agora acho que nem tem mais, os granjeiros arrancaram tudo, né? Seu Irani, e sobre uma emboscada? Não teve uma emboscada também pro Xindangue? Isso. É a emboscada que fizeram nele, que eu falei a vez passada. É o cara que morre inocentemente, então eu me refiro nisso aqui. Tu vem aqui para uma coisa, aqui na minha casa, sabendo que é eu. E aí os outros, eu mesmo, te faço uma emboscada. Faço um tipo de coisa, é uma emboscada. Nós chama isso aí antigamente por emboscada. Meu pai, então, faz uma emboscada. O cara morre sem saber que vai enfrentar. Não tem como brigar e nem como nada. Que alguém que fala que o Xindangue está ali, eu não sei, não vi. Só que eu vejo para acreditar essas coisas. Mas eu penso que ele não esteja ali porque é laje. Vou dizer mais uma dos meus outros. Não era assim para um cavocar no chão. Para um antigo desses antigos. Não era um eu que pegava e postava um enxadão numa tabatinga. Ou na laje para abrir um buraco. Não, naquele tempo não. E matavam gente a 2 por 3, onde quer tinha meia dúzia, não um. Eu penso que ele nem esteja ali. Eu penso que ele não tem. Se ele tiver, os bichos comeram. O cachorro, o corvo. É claro que o homem não está ali. O certo da conversa. O certo é essa aí. É suspeito, porque eu não vi. Não vi, não falei com ninguém, meu pai não estava ali, meu pai não estava nessas emboscadas que fizeram aí, que de fato foi emboscada feita, porque foi morrer ali um que não tinha nada a ver com chimango. Ele era chimango, sim. Diz o meu pai que ele era chimango, mas ele era não de briga, apenas o cara vinha, é o que eu sei disso aí. Um conta uma coisa, outro conta outra, e não acredito que ele esteja ali. Mas onde tem o Taborda e o taxista que conta não é o Taborda. Eu acho que conta uma história bonita. Outro que conta uma história bonita, o velho Arceu. Tu conhece o Arceu? O Arceuzinho da esquina, né? Não tá mais também, né? Já foi embora. Mas ele mandou arrumar, diz que o túmulo do velho Carneiro ali, porque que era pra moça que era daqui para casar com ele, que ele ia arrumar, e daí arrumou. A moça casou com ele cumpriu a promessa. Sei se é verdade também. Será que o Xindangue era índio? Também nunca vi falar, não. Eu acho que ele é português. Daí acho. Ele não era índio, não. E às vezes dentro da mesma família tinha maragato, tinha chimango. Tinha. Discriminar filho contra pai. Da família Rolim era uma. Isso. Bom, a família Rolim, Taborda, aqui, desses Taborda, eles iam em casamento. Era difícil sair um casamento na época que não era um parente. Da mesma família, primo segundo, primo primeiro. Mas eles não saíam por quê? Para não extraviar a riqueza. Então era para a riqueza gerar mais ou menos, não ficar uma herança lá fora, por exemplo. Como eu, por exemplo, me casei com a minha mulher, que era alemã, mas eu não sabia disso aí, não. Saber eu sabia, mas se ajeitou, né? E aqui em Acorá tinha muitos soques de erva? Tinha bastante.
tinha quantia. Tinha, todas as famílias dependiam do soque de erva, tudo viviam da erva que eu sei. Então, quando eu entrei em Acorá, tinha bastante mesmo. Os pires viviam de soque de erva, com tudo isso, quase cada um tinha um soque desses maiorzinhos. Todo mundo, todo mundo tinha. Um dos de mais terra era o Darico, então, pires. O Darico era muito, também tinha soque de erva. Também ele comprava erva. E ele tinha bastante terra, gado, e tinha fazenda boa, né? E tinha o comércio também. Só o comércio dele era do outro lado do rio. Lá na Luminata. Isso. Tem lá uma santa na beira da estrada, não sei se era do lugar dele mesmo ou não. Tem uma estátua na beira da estrada, né? E eu nunca tirei a saber de ninguém conhece. E aqui na cidade, dizem que aqui no rio que a gente tem aqui, o Lajeado, ali tinham alguns soques. A água escapava de uma valeta, tinha tocando o outro. Tinha quantia. Uma que durou até, não faz muitos anos, que tinha ali ainda que socava erva, era do velho Policena. Ali onde mora o Romardo. Onde ele tinha oficina um tempo, que faz pouco ele terminou. Tocava oficina, ali tinha um soque de erva. Que era soque daí. O Gênio tinha um soque de erva. Um dos últimos aí. Todo mundo tinha. Cada um tinha um soque de erva. O Bernardino, eu não sei se é quem criou, é o pai do galo, não sei bem. Por aí. Que lá o cemitério que eu falei era na frente da casa dele. Pra cá um pouquinho, do lado de cima. Ele morava ali, quem sai pra Chapeta, à direita, lá em cima, assim. Eu não sei de quem que é a terra ali. Morava ali esse homem. E era um dos mais velhos do Iacorá. Umbelino de Oliveira. E do sobrenome eu não lembro. Bernardino, chamavam ele. Agora eu lembrei também da família Dias dos Santos, dos Marçal. Também é uma família bem antiga. Muito, conheci eles, eu conheci, tinha uma solteirona, velha, umas mulher. Eu acho que as últimas donas, que eram donas do Rincão do Burricá ali, eles eram donos de toda aquela área ali. Essas Marçal. É dessa gente. Eu conheci muitos. Conheci o Persílio, conheci uns quantos. Otávio tinha. Morava, não queria descer ali. O cerro. Pra cá onde era o Ivo Foleiro. Tudo era deles ali. Por ali também viviam uns Taborda. O velho Persílio, a mulher dele era Taborda. A mulher dele era filho do Januário Taborda. E esse Januário Taborda, eu não sei se era do Iacorá, eu conheci ele do outro lado do rio da Luminata ali. Para lá um pouquinho do Darico, que é recém-foneiro. Entrava ali onde tem a estátua, aquela ele morava no costado de uma sanguinha, no costado da área, daí tem uma sanguinha que divide a área. Na época, dividia, então hoje é dos brancos ali, as gregas. A área é um pouco mais para cima. É serviço que o Brizola fez também. Cortou acho que 1.500 hectares da área dos índios ali, que hoje faz farta preso, pelo que eu sei. E eu queria saber um pouco sobre as bandeiras. Que as bandeiras depois, a bandeira era um rincão muito grande. O Rincão das Bandeiras começava aqui, começava aqui. Aqui onde é a cidade? É aqui. Ela começava aqui, nessa estrada que sai aí, até aqui nessa barragem dos homens ali. Cortava essa canhada pela outra ali. E depois para lá. Teixeira ali, lá na Ponte Schmidt é o Rincão das Bandeiras para Campo. Para cada queimada. Ali. Vai até a esquina queimada. É o Rincão das Bandeiras. E muito grande. A beirada do rio, tudo. Onde eu sei porque eu comprei terra e me até comentei, casei, morei. Tenho hoje documento ainda, eu acho que ainda tem.
Andei extraviando uns e terminando com outros, mas tem. Mas dos meus documentos para cima é Rincão das Bandeiras lá onde eu morava. É o Rincão das Bandeiras, então eu comprei terra da área do seu Dinão, né? Não sei se tu tem alguma coisa a saber do seu Dinão, acho que não tá vendo não. O seu Dinão, ele veio e comprou, aí eu não sei bem, mas ele comprou 1952 hectares, ou 2.000, mais 1.950, ou tem 50 ou tem 90, por aí, hectare. E aí ele comprou uma área fechada, ele comprou um título, em 1942. E aí esse título ele comprou dessa sanga, ele comprou aqui dessa sanga que desce ali naquele olho d'água do Parque de Rodeio, pela vertente, na cabeceira do Farofa ali, pelo Farofa, e na outra sanga que nasce ali, que é o Lajeado das Combas, que nós chamamos, que sobe ali a sanguinha, lá naquele açude que tem a olaria hoje do Moisés, acho que é Moisés, Prates, cortando onde morava seu Nazinho, no trevo, na olho d'água de atrás da casa do Genor, então da Dona Cleide hoje, é do Ataíde, é daquela gente, então, nessa época, e aí descendo pelo Lajeado Pulador, do Farofa no Pulador, essa parte desde aqui e dali, que ali as sanguinhas se encontram, tem uma que desce do Parque de Rodeio, né, e a outra que desce lá de cima, dali ele comprou e ele tirou título, mas daí ele comprou como fosse uma área desocupada. E tinha uma família taborda em cima, ou diversos. E aí ele morreu questionando, ele questionou a vida inteira. Onde eu fiquei conhecendo os econômicos porque ele me enfiou de testemunha que ele arrendou uma terra para o Ataíde, é outra ruim de contar, viu? Ele arrendou uma terra para o Ataíde botar uma igreja, onde é do seu Vitalino depois, comprou. O Ataíde vendeu, mas foi arrendada, 100 hectares. Para o Ataíde ele comprou um trator barulhento, fazia o barulho aqui, eu via lá na esquina da rua, um maluco num trator. Eu até não era tão grande como fazia barulho. E aí ele vendeu depois, porque se achou com poder, é claro. E então o outro veio e legalizou, existem uns direitos, né? Mas o velho de não, ele pagava imposto até agora, de muitas terras aqui. O Cisto tem umas escrituras, comprou 3 vezes. Do outro irmão dele, que é um tal de José de não, que era dono da sua parte mais para cá. E essa área, depois do cemitério ali, o finado Ataíde, ele entrou arrendando, mas terminou dono depois. E aí, eu comprei a minha área que eu tinha, que eu dei para os guris, eu comprei então de quem comprou do Dinão. Então eu tinha que a minha terra é uma das mais legais que tem. Eu assinei o usucapião para uma turma lá, que o seu Raul vendeu e coisas, os pós, que era um poceiro dentro da área do Dinão. Brigavam com o Dinão, mas o Dinão tinha um título. Então, a vez que ele me arrolou como testemunha, eu fui, posemos lá no hotel dele em Santo Antônio, eles tinham hotel, e lá se juntaram os advogados, o promotor de nós, para ver. E aí trouxeram tudo que é documento, eles puxaram, tem guardado, e limparam a sala que nós estávamos, assim, que nem isso aqui, limparam, recostaram o que tinha, mesa, cadeira. E aí foram botando um documento, fechando com o outro. E onde eu vi o título. É um título do governo. Foi um governo irmão do Finado Getúlio. Um fulano lá, agora o nome eu esqueci, Dornelles de Vargas. Mas não era o Finado Getúlio, é um antes dele que era irmão dele. Esse assinou o título. Era um título
com a quantia diária, as confrontação, o mapa. E era ali a questão dentro daquilo ali. Então, o Dinão nunca arrumou muito dinheiro porque ele sempre questionou. Sempre tinha com um ou com outro. Questão. Com a Arlinda, questionar, terra. E isso ficava no Rincão das Bandeiras. E Rincão das Bandeiras. Vai até a área dos Massalai daí. No Tietê tem lá um título dos Marçal. Não é Massalai, é Marçal. O Massalai é o Massalai. Esse é o Dinão que trouxe também. Foi o Dinão que vendeu o Presanha. Deu, não tem sei. Tem o Rincão dos Marçal. Tem. O Rincão dos Marçal, por exemplo, aqui, que era nosso. Não sei se é Chapé, mas é nosso ainda. É esse, o que eu conheço é esse, do pulador Lajeado, até o outro Lajeado ali, que corre aí aqui nasce aqui em cima, na Ípica, e desce ali do Risque ali. Dali para cá. E hoje tem o Rincão dos Pis, tem Burricá. Eu acho que em Acorá teve um grande problema na regularização das terras. As pessoas não tinham os títulos, elas eram apenas posses. A maioria. A maioria. Daí quem comprou, por exemplo, como os granjeiros, não é que o Pé Vitalino invadiu algum parmo de terra que eu vi, não. Sei que não. Tenho certeza. Então, ele comprou, mas daí eu era dono, eu vendi para ele assim, eu vendi de graça pegar o dinheiro, né? Com certeza. Eu dei graça para pegar o dinheiro da mão dele para desfazer, fazer outro negócio. Mas daí os Rincão, o Rincão é desse do Lajeado Pulador, que daí pulou o pulador, como eu vou dizer, é Rincão das Bandeiras. O velho Balduino, ele era comprador do Dinão, ele comprou 101 hectares, não sei quantos, tudo do Dinão. Quando o Dinão comprou, o Balduino comprou 5 colonos de mato, o Mineto comprou um de 70 hectares, o velho Rutil comprou 100 e não sei quantos hectares, e assim por diante. Lá tudo Rincão das Bandeiras. Então hoje lá tem o Rincão dos Camas, fugiu o Rincão das Bandeiras. Sumiu do mapa, tem que legalizar. Para quem é velho, que não se mudou como eu, ficou bem difícil alguma coisa. E daí eu não sei se estou no Rincão das Bandeiras ou estou no Rincão dos Camas, né? Que o Rincão dos Camas é outra coisa. Quem registrou, porque é registrado, quem registrou na minha conta, fosse eu ajudar a administrar, eu ia dizer que está errado, tem que botar Rincão Rosa. Porque a Câmara, o Balduino era rosa. E foi quem deu o bandeirante, foi o Balduino. Então a colônia que ele comprou veio sair ali. E aí à frente ele adoeu, não tinha colégio, não tinha igreja quem trouxe foi o Mineto, um padre. O padre veio de São José, do Inhacorá, nessa época, mas não depois de 1942. Veio a cavalo numa mula, uma mula gateada, eu conhecia a mula. Ele vinha aí e rezava para o Mineto, daqui depois daí o Mineto, o Ivo, ele fez o casamento da filha, e aí eles fizeram a igreja no Burricá ali, que foi o Mineto que deu jeito. Eu acho que até a Santa foi ele que comprou na época muito caro. Então mudava o nome do Rincão, daí, e o Balduino junto. O Balduino tanto juntou a ideia, fazendo o bandeirante, por causa de igreja, e colégio, que não tinha. Colégio, o primeiro professor foi o João Francisco, não? No bandeirante. O Balduino fez uma casa, não sei se fez de capim, do que fez, e reuniu a gurizada lá para licionar com um homem por nome de João Francisco, que era um senhor. Aí ele deu casa para o João Francisco no Bandeirante, foi quem começou o Bandeirante. Conheci o homem, era compadre da minha neta, da minha velha. Seu Iraninho, mas o seu Dinon, ele foi o proprietário, porque ele adquiriu o título da propriedade, mas existiam pessoas morando de posse nessas terras há muitos anos. Os Taborda e outras famílias. Isso. Os Taborda eram dono.
Isso Também. gerou muito conflito com o seu Dinon. Sim. Houve alguma retaliação? Eu já ouvi falar que queimaram a casa dele. Queimaram. E ele também acabou se matando, no fim. Não, ele não se matou. O que queimaram a casa, queimaram, mas ele tinha uns capanga. Ele trouxe a família Leão, né? Ele trouxe lá da colônia municipal. Ele era da colônia municipal. Filho, que nós falamos, o Dinão. E aí ele ganhou, eles fizeram dinheiro, o pai dele era muito trabalho, louco. Para trabalhar eu nunca vi igual. Eu trabalhei 18 anos com ele. E aí o seu Dinão, não, mas ele morreu repentino, ele não se matou. E queimaram a casa dele, e daí ele saiu, então eles tinham tudo lá na colônia municipal. Eles trabalhavam unidos, e o gringo do Mocotó, essa grossura. E aí trabalhava a mão, né? Não era trator. E eles tinham lambique, faziam vinho, e daí ele começou a depositar, trazer para cá, para beber e vender e ter. E depositou, e ele tinha bom de botar fogo, porque na época era um galpão de capim o primeiro que ele fez, não tinha outro jeito. E trouxe pipa. A pipa é que carrega o vinho, né? E tinha uma de cachaça, dizia duas, ou não sei quantas. E aí avisaram ele, mas queriam lixar ele. Acharam que melhor a turma matar ele. E aí ele teve quem avisou. Não muito certo, mas avisou. E aí ele enciou a égua, que era a condução na época. Tinha uma égua malacara, dizendo. Enciou de meio-dia e saiu. E de noite eles sitiaram o galpão, a casa dele, e caiu ali onde era o caçola. Ali mesmo. Que agora ele morava por hoje. E queimaram mesmo. É certo, é verdade. Aí queimaram, e ficou tudo que era dele. Né? Queimaram tudo. Limpou, saiu ele e a égua enciada escapou. Aí ele foi para Santo Antônio. Daí ele estava já chegando em Santo Antônio quando queimaram aqui de noite. Nunca ficou sabendo o que é. Esse título de propriedade, o senhor lembra onde ele foi registrado? Santo Ângelo? Santo Ângelo. Catuípe? Santo Ângelo. Existe um mapa? Existia e existe. O mapa eles não devem ter ali. Um mapa de todas as colônias, eles vão ter, né? Porque o Dinan entrou e mediu. Ele entrou e mediu, e depois que ele entrou e mediu, a maioria ele mediu, ele só não mediu. Então, tu estava aqui, por exemplo, daí ele media não sei lá quantos metros, longe de você, de mim, por exemplo, fosse eu, mas longe daquele morador, e media. E media igual, media uma colônia, media 30 hectares, o final. Media igual, um após 20 dias para o outro. Que é onde eu comprei de uma família que foi ele que vendeu. A minha área de terra que eu tinha hoje, os guri têm, um comprou do outro, lá ficou meus netos, são donos. O Zado comprou, deu para o filho dele uma parte, e o Clausenir a outro para o guri dele. De quem que o senhor comprou? Qual família? Eu comprei da família, eu comprei do Nordinho, mas era da família do Manão. Rodrigues, né? Rodrigues. Vargas. Não, Vargas é do outro lado. Essa família que eu comprei tratavam de pelo seco aí no Rincão das Bandeiras. Eles entraram e pegaram apelido. É um tal de João Ginarte. Eu esqueci, eu acho que era Laura o nome da velha dona que eu comprei do Nordinho. E aí, meus lindeiros, não tinha proprietário? Tinha sim. Marraieiro lá, a vida toda, do Inhacorá. O seu Bica, Adriano Bica. E o seu Raul do outro lado. Mas eu, no documento, no registro, sucessores de Virgilinho da Silva Carrão. O Virgilinho da Silva Carrão é o que vendeu para o Dinão. Ele era o corretor na época, chamavam de corretor, que vendia imóvel. Na época existia medição para quem migrava, o imigrante tinha direito, conforme a família 100 hectares,
conforme a família, 200, e assim o governo mandava medir. Então você queixava para o governo, e o governo mandava medir para a tua família umas 100 hectares em Iacorã. Mas aqui em Iacorã não foi medido, não foi feito isso aí. Talvez Chapeta foi feito assim. Essa questão da propriedade em Chapeta foi bem mais regularizada. Sei. O Vergilino vendeu para o seu Dinon. Sim, Capão. foi quem vendeu. E o senhor sabe de onde ele era? Não, daí eu sei que ele era de Juí, mas não sei. Ele era de Juí mesmo. E qual que era o apelido da família que o senhor falou? Pelo Seco. O senhor já ouviu falar de uma família que era conhecida como os Patrícios? Não. Esse tem umas histórias, eu não sei ainda qual a família, mas eu acho que são os Rodrigues da Fonseca. Daí eu rodei. Diz de novo o apelido. Rodrigues da Fonseca. Não, daí Patrícios. esses são bem conhecidos aí. É um dos que pelearam de taco a taco com o Dinão. No descer ali na minha morada, eles estavam trabalhando e o Dinão vinha com os capangas dele. E o vinho, não sei, ia na casa de um dos negros. Ele tinha os leão, que eram capanga dele, o Dilo Leão. E os caras estavam lavrando onde é que era do Dinão, na conta dele, né? E aí se dorearam um pouco trios de a cavalo e se atracaram no facão. E aonde eles se tramaram, se cortaram, não se mataram, mas saiu o nego abalhado, cortado de facão. E aonde essa família é Rodrigues Fonseca. Essa Neiva desse velho João Peludo aqui é as parenta deles. Essa é Fonseca. Conheceram meus vizinhos. Né? Tinha o Valério, tinha o velho Sérgio. Está enterrado lá até no meu rincão, o velho Sérgio. Tem um cemitério de criança e enterraram ele do lado de fora do cemitério. É essa família. E aí, sobre a morte do seu Dinon, Não, tem ele... uma história que o cunhado dele ia emprestar um dinheiro e daí o dinheiro não chegou, ele tinha que pagar e ele acabou se matando. Não. Foi isso que eu... Os cunhados dele eram pobres que nem eu. Mais pobres, porque não tinham coragem de trabalhar para viver. Não, ele tem umas histórias até... Uma história ruim do dia que ele morreu. O povo é medonho. Porque foi assim, ele estava no hospital, até ontem, por exemplo. E ali ele andava a cavalo direto, né? Ele trabalhava, ele tinha uma égua enciada quase 24 horas por dia. E quando estava de VAR, estava num bar de milho, comendo milho no lugar que ele atava, que ele enganchava a égua enciada. Estava enciado. Ele saía de alto, ia para Santo Antônio, ia para toda parte, o 3 de maio, não sei para onde, e a égua ficava encilhada esperando ele, para montar, para andar. Ele mesmo era um homem pesado. E aí ele deu alta do hospital, contava depois para nós o que cuidou dele, um tal de Antoninho, que nós chamávamos de Furiazóia. Furiazóia que estava com ele. E aí, no outro dia ele foi no campo ver o gado, ele tinha umas quantos, tinha o campo cheio de gado. Não sei quanto, tinha bastante. Até um tempo ajudava a cuidar, mas essa vez eu não estava mais cuidando com ele. E aí ele enciou a égua e lá no mato ele morreu. No Cruzão Mato lá ele morreu. É a história que eu tenho dele. Mas não que alguém matou, ninguém matou ele. Nunca ninguém matou, não. Ele faleceu aonde? Ali no campo. No mato. Ele morreu no mato. E o hospital que ele ficou? 3 de maio. O senhor sabe mais ou menos a época? Não lembro mais. Não me lembro. Bom, a gente já está quase encerrando, seu Irani. Eu lembrei de uma história agora das Três Fomes. Tinham. A Indiada tinha essa aí. Tinha um viajante que veio para Inhacorá uma E vez. não achou o que comer. E aí quando voltava ele chamou de Três Fomes e o velho... A história que eu sei, daí o Napoleão pegou ele na vez que ele chamou e daí botou boia para ele comer. Fez comer na mar. O Napoleão era meio bagualá.
Diz que aconteceu. É um que veio de fora, só não sei quem daí. Existiu. Mas gente abagualada tinha bastante, hein? Os indianos que moravam aí não eram trigo limpo, não. Tudo era meio quebra. Todos eles. O lugar mandava, né? Aqui eu tenho a Para, um vizinho que veio aí de fora, que eu não conhecia. Ele conta a causa do Iacorá, que eu já sei quase, eu decoro coisas que eu não vi. Me represento que eu vi. É o seu... Acho que é o Arno. Tá, não sei. Não vou dizer o nome. Não sei ainda. É vivo? Tá aqui. Mora aí do lado, aí nessa casinha aí. Esse conta a história. E outro que tava me lembrando de tu falar... Tu nunca conversou com o Barbosa? Você conhece, né? Que era fotógrafo? Ele era fotógrafo, pois é por isso. Será que ele lembra de alguma coisa? A cachaça já tomou conta? Eu acho. Porque uma vez eu tentei falar com ele, ele se recusou a... Ele não te conhece assim pra... Eu não sei se ele tem interesse de contar. Sim, mas contar uma coisa que tu tá, como eu tô contando aqui, o que é? Eu vou tentar ir atrás dele. Tenta de novo. Ele era retratista, né? Foi ele que tirou o retrato do meu casamento, né? Aquele retrato tá erguido ali naquele quadro, foi ele que tirou. Isso, o de noiva, né? Meu casamento. Isso faz, ele é toda a vida. Ele era criado o seu Carlos, né? Era o padrasto dele. E eles moravam, a morada, eu acho que é onde está Sicredi, tinha uma lagoa ali. É por ali. Esse Carlos também era fotógrafo. Era ele o fotógrafo. Então o Barbosa, que eu chamo, era criado dele. Foi ele que criou o Barbosa. Qual que era o sobrenome? Não lembro. Não lembro. Bom, seu Irani, quero lhe agradecer mais uma vez por ter aceitado o nosso convite e participar do projeto. Muito boas suas histórias, vão ajudar muito a fazer o resgate da história de Inhacorá. Para a gente finalizar a entrevista, o senhor gostaria de deixar uma mensagem final para sua família, para os seus netos, para os seus filhos, netos, bisnetos e as outras gerações aí que vão vir? É boa, né? Sim, eu tenho. Já que está registrando, eu tenho, sim. Sempre direito. Sempre pensar 3 vezes. Tudo que pensar é fazer o mal, ver se está certo. Sempre pensar direito. Sempre pensei direito. Que sejam, como eu uso dizer, seja um homem legal, não desonesto. É isso aí. Obrigado. Obrigado por tudo.